Oi, né? Ok. Legal. Então, vou me apresentar, eu sou o Guilherme Franco, estamos aqui com o Gabriel e a Rebeca, e eu vou dar uma breve introdução para o nosso trabalho. No campus Cidade Universitária da UFRJ, a gente tem diversas opções para se alimentar no almoço, como restaurantes, lanchonetes, restaurantes universitários, o famoso bandejão, né? Comida levada de casa, ou então as quentinhas. Todas elas possuem vantagens e desvantagens, e os clientes escolhem de acordo com a necessidade e o desejo. Esse trabalho vai focar nas quentinhas, que são muito usadas por estudantes e funcionários da UFRJ, e também em outros ambientes de estudo e trabalho. O serviço de quentinhas na UFRJ é protagonizado por vendedores autônomos. Nesse caso, a gente não está se referindo àquelas lanchonetes que tem uma estrutura fixa. A comida geralmente é preparada no início do dia e é embalada em embalagens de isopor ou alumínio. Então, elas são levadas, são transportadas para lugares com alto fluxo de pessoas e uma estrutura é montada para que o vendedor possa receber os pedidos e fazer as vendas. Muitas vezes, eles usam simplesmente a mala de um carro, que eles usam para ir até o local, podendo ser montada também uma pequena mesa para colocar as embalagens, né? E a compra de quentinhas pode ser feita no momento ou através de reservas, que são feitas no início do dia ou, raramente, no dia anterior. O principal meio de contato entre o vendedor e cliente é o WhatsApp, tanto para fazer reservas quanto para tirar dúvidas. Já a divulgação é feita principalmente por boca a boca, mas caso o vendedor tenha, pode ser usado também folhetos. E muitas vezes a divulgação nem é necessária e os clientes simplesmente compram no vendedor mais próximo deles. E um ponto muito importante das quentinhas é que elas têm um preço relativamente baixo comparado ao de restaurantes. Geralmente a partir de R$ 10, às vezes 12 com bebida. Antes de falar sobre o aplicativo Rango, a gente colocou aqui alguns aplicativos de refeição que existem no mercado. O iFood, o Rappi e o Uber Eats vocês já devem conhecer. Agora, o Goomer e o Delivery App são opções mais baratas de ferramentas para os vendedores. Porém, eles também têm pontos negativos para vendedores e clientes. E esses aplicativos não são usados no serviço de quentinhas da FRJ. E alguns motivos para isso vão ser mencionados daqui a pouco. A ideia inicial do aplicativo Rango veio de um trabalho feito pela Fernanda, a Júlia e a Luísa, do curso de design na disciplina de projeto de design de interação. Foi feita uma apresentação dos projetos e o DevMob, o grupo de extensão que nós três fazemos parte, foi convidado para assistir. O Gabriel e mais dois integrantes participaram e eles trouxeram o projeto para o nosso grupo. Como havia um protótipo já desenvolvido, apesar de não ser um aplicativo real, a gente decidiu seguir a identidade visual dele, com cores e fonte que também estão sendo usadas aqui nessa apresentação. Então, a partir da análise do serviço de quentinhas da FRJ, dos aplicativos de refeição já existentes e baseados no protótipo original, a gente fez a implementação do aplicativo Rango. Aqui a gente tem o logotipo dele, representando um prato de comida, uma quentinha, com o nome abaixo. Para entender melhor o funcionamento do serviço de quentinhas da FRJ, primeiro a gente fez uma pesquisa de demanda com os clientes. 194 pessoas participaram, dos quais 95% eram estudantes, 63% estudam ou trabalham no CT ou CCMN, que é onde nós três estudamos, e 46%, minoria, vale notar,
não compram quentinhas. Desses que não compram quentinhas, responderam alguns desses motivos aqui para não comprar, em ordem de frequência dessa lista. Os principais são alto custo, ou então porque se alimentam de alguma outra forma. Porém, os 3 últimos, a gente pode ver que podem ser resolvidos com o uso de um aplicativo. Dos que não compram quentinhas, 78,7% responderam que usariam um aplicativo. Já dos que compram quentinhas, 81% compram sempre no mesmo vendedor, 93% gostariam de conhecer novas opções e 92% responderam que usariam um aplicativo. Então, a gente pode observar que um aplicativo poderia ser usado tanto para fidelizar os clientes com os compradores, com os vendedores que eles já compram, quanto apresentar novos vendedores a esses clientes que eles não conheciam antes. Agora, quase 96% respondeu que não conhecem um aplicativo voltado para quentinhas. Quem respondeu que conhece mencionou o iFood, Uber Eats, porém, esses aplicativos não acomodam o serviço de quentinhas. Então, a gente pode assumir que nenhuma pessoa das entrevistadas não conhece um aplicativo que realmente foca no serviço de quentinhas. Tá? E aqui são algumas funcionalidades esperadas pelos clientes. As últimas 3 foram pouco requisitadas, né? Avaliação do vendedor, promoções de delivery, mas vale a pena mencionar. Então, por causa da pandemia, que começou logo depois da gente iniciar a pesquisa com os clientes, não foi possível fazer uma pesquisa com os vendedores de quentinhas da UFRJ. Então, por causa disso, nesse ano, foi feita uma pesquisa com o vendedor que fica perto da minha casa, para a gente entender também o lado dos vendedores. A gente escolheu esse aí, que é o Maná Caseiro Quentinhas, justamente porque ele tem um modelo de negócio muito parecido com os vendedores da UFRJ. Perto dele tem vários escritórios e locais de trabalho. E algumas pessoas pedem delivery, outras vão até o vendedor para comprar, e o WhatsApp e o telefone são usados para comunicação. Agora, uma grande questão que a gente buscou responder é por que os aplicativos como o iFood não são usados. E o vendedor explicou que não é possível ou necessário usar eles porque o público-alvo é justamente as pessoas que trabalham por perto. Então, caso ele usasse um desses aplicativos, ele precisaria entregar as quentinhas para clientes que estão longe, o que não é possível porque ele não tem uma equipe de delivery. E talvez até mais importante, ele não possuiria quentinhas suficientes, né, para atender clientes além da redondeza. Além disso, esses aplicativos podem custar caro para o vendedor, o que poderia diminuir a margem de lucro dele, que acredito que já seja baixa, e por consequência disso, poderia aumentar também o preço para os clientes. Bom, então, a partir disso tudo que o Guilherme apresentou para a gente, tanto a pesquisa quanto a análise que a gente fez do serviço e o protótipo original, a gente definiu aqui 9 requisitos que o nosso aplicativo precisa ter. Então, ele primeiramente precisa ser gratuito e possuir cadastro. O usuário cliente ele tem que conseguir ver uma lista de vendedores, sendo que essa lista vai mostrar os vendedores próximos a ele, ao mesmo tempo que o cliente deve conseguir ver esses vendedores de uma forma geográfica para saber onde realmente esses vendedores estão. O aplicativo deve permitir uma comunicação direta entre o cliente e o vendedor. Para o vendedor, ele deve conseguir aumentar a sua clientela, gerenciar a loja dele e aumentar o rendimento. O aplicativo também tem que fornecer uma fidelidade entre o cliente e o vendedor. E também, o mais importante, possibilitar reserva de quentinhas para o cliente e para o vendedor gerenciar essas reservas. E aqui, então, a gente vai começar a listar de funcionalidades para poder preencher esses requisitos que a gente definiu. Né?
Primeiro aqui pelas funcionalidades que são comuns a ambos os aplicativos, né? Então, ambos os aplicativos, nele, o usuário consegue criar conta, recuperar a senha dessa conta e fazer a autenticação. Ele também vai conseguir te dar os dados pessoais, o cadastrais e a foto de perfil. Ele também consegue ver perfil de outros tipos de usuário. Então, se um usuário cliente, você é um usuário cliente, você só vai conseguir ver perfil de usuários vendedores e vice-versa. O usuário também deve conseguir configurar se ele vai receber notificações e quais tipos de notificações, e deve poder conseguir também enviar mensagens a outros usuários. E aqui, então, a gente já mostra as funcionalidades apenas do aplicativo do cliente. Lá deve listar quentinhas, também como as quentinhas já compradas, deve listar os vendedores e mostrar os detalhes de cada quentinha, né, para ele ver mais informações. Deve conseguir fazer e cancelar reservas e ver o histórico dessas reservas. Ver um mapa com os vendedores e também poder filtrar quais vendedores estão aparecendo no mapa, marcar vendedores como favoritos e alterar o raio de busca de vendedores. E aqui as funcionalidades que são exclusivas ao aplicativo do vendedor. Ele deve conseguir ver os pedidos do dia e também alterar o estado desses pedidos. Deve conseguir gerenciar as próprias quentinhas, definir o horário de funcionamento e a localização da loja. E também deve conseguir fechar e abrir a loja manualmente para não ficar dependendo apenas do horário de funcionamento. Ele vai conseguir também ver um relatório de vendas e uma parte de conversas recentes. Aí, para a gente conseguir fazer essas funcionalidades, a gente precisou fazer algumas mudanças no protótipo original. Então, aqui a gente vai mostrar algumas telas do protótipo original, o que a gente mudou delas. A primeira alteração que a gente fez é que no protótipo original um aplicativo, 2 aplicativos em um. Então, o usuário, quando ele vai fazer a conta dele, ele diz que ele vai ser um cliente e um vendedor. Então, a gente resolveu dividir em 2 aplicativos, porque isso diminui o tamanho individual de cada um deles e também diminui a complexidade na hora de desenvolver. Além de que uma pessoa consegue ter os 2 aplicativos instalados no mesmo celular e ele, ao mesmo tempo, consegue comprar e vender quentinhas. A segunda alteração importante aqui, já no aplicativo específico do cliente, a gente tem essa tela aí, que é a tela principal. Então, a gente alterou algumas coisas nela. Primeiro, que vocês conseguem ver 2 listas de quentinha, uma de sugestões e outra de promoções. A gente removeu as promoções da semana, porque essa funcionalidade não entrou no escopo do projeto. A gente trocou ela por multipeça novamente e por uma lista que mostra apenas os vendedores sem mostrar as quentinhas. A gente também resolveu alterar o layout individual de cada um desses itens, porque, como vocês podem ver, a fonte ali está cor branca, então isso poderia dificultar a leitura em certas fotos. Embaixo vocês podem ver que tem 3 abas, né? Uma principal, uma de busca e uma de perfil. A gente adicionou uma aba extra, que é de histórico de pedidos, o cliente vai poder ver todos os pedidos dele, e aquela de busca virou de mapa, que ainda continua sendo uma de busca, porque nela a gente filtra os vendedores. Aqui já é o perfil do vendedor. Então, no aplicativo do cliente, ele consegue entrar no perfil do vendedor e ver todas as quentinhas dele, assim como algumas informações. No aplicativo final, a gente resolveu adicionar mais informações. Então, por exemplo, ali só dá para ver a localização e o número de telefone. A gente também adicionou um campo de descrição, para o vendedor colocar o que ele quiser. A gente adicionou um campo com os pagamentos disponíveis e também o horário de funcionamento. Além de que a gente colocou um botão de WhatsApp, onde que ao usuário clicar, ele leva direto ao WhatsApp para a conversa com aquele vendedor. Além daquele botão de tire suas dúvidas ali que leva para a mensagem com o vendedor, a gente adicionou um botão de levar a localização do vendedor. Então, ele clica e vai até o mapa mostrando onde que o vendedor está. Além de que essa lista de quentinhas, a gente também mudou o layout dela para melhorar a visualização dela. Aqui a gente tem a tela de configurações, né, onde o cliente escolhe quais notificações ele recebe e se vai receber. Aqui a gente tem 4 tipos. A gente tirou 2, que é a atualização de vendedores favoritos e a de promoções, porque essas 2 funcionalidades não entraram no escopo inicial do projeto, mas a gente deixou de reservas confirmadas e novas mensagens. Aí aqui já para o aplicativo do vendedor, essa é a tela de gerenciamento de quentinhas. Tem apenas 2 partes ali, uma para adicionar prato e outra para adicionar prato já cadastrado para fazer isso de forma rápida. A gente adicionou no início ali uma lista que mostra o cardápio do dia, para você ver de forma melhor, mas ainda manteve o botão de adicionar pratos. E ali embaixo, ao invés de ser essa lista, a gente colocou uma lista ainda assim vertical, só que mostra todos os pratos que o vendedor tem cadastrado, sejam eles ativos, sejam eles no cardápio atual ou não. Sendo que vai mostrar também a quantidade, o preço, o nome e também os botões de adição rápida
para colocar como destaque, editar ou tirar do cardápio do dia. E aqui é o aplicativo do vendedor ainda, o próprio perfil dele. A gente adicionou mais botões que levam a configurações. Aqui, nessa versão, só tem um botão para ele editar dados dele e um botão de configurações. A gente adicionou um botão para ele poder escolher o horário de funcionamento e um botão para ele escolher a localização dele. A gente tirou essas duas listas, porque elas já aparecem em outros locais do aplicativo, e no lugar dela a gente colocou um mini resumo semanal. Então, mostrando para o vendedor quanto ele vendeu e qual foi o lucro dele naquela semana, além de um botão que leva para um local onde ele mostra o rendimento dele desde o início, mostrando qual quem tinha que ele mais vendeu, quem comprou mais e por aí vai. Agora, sobre a implementação, nós vamos falar um pouquinho como a gente pensou e como foi arquitetado esse projeto. A primeira parte é que a arquitetura lógica, a gente tem 3 principais componentes, que é o usuário, o aplicativo e o banco de dados. O usuário, cada um dos seus tipos, de cliente, o usuário de cliente faz a comunicação com o aplicativo do cliente, que faz a comunicação com o banco de dados, e da mesma forma o usuário vendedor tem o aplicativo do vendedor, que faz a comunicação com o banco de dados. E, além disso, eles também os 2 aplicativos fazem a comunicação entre si, através não só através do banco de dados, mas também através entre eles, através da notificação, via requisição HTTP. Essas foram as tecnologias que nós utilizamos. O Flutter foi para a criação dos 2 aplicativos. O Flutter é um framework híbrido que pode criar aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Ele utiliza como base a linguagem Dart. E, em conjunto, a gente utilizou o Firebase, que é um back-end as a service. Uma tradução livre seria uma parte de suporte como serviço. E ele provê para a gente algumas funcionalidades de back-end, como autenticação, armazenamento, análise de erros, banco de dados, notificação e ferramentas de testes. Alguns deles a gente vai comentar depois. Todos esses 3 foram criados pelo Google, então ele já provê para a gente uma integração mais fácil, e isso foi um dos pontos que pesou para a gente a escolha dessas tecnologias. A arquitetura do sistema é essa aqui que está mostrando, que tem os 2 aplicativos, como eu mencionei, como com Android e iOS, que é a parte do Flutter, que faz a criação, e tem a comunicação, né, a integração com o Firebase, que tem esses 3 principais componentes. O Storage, que é para armazenamento de arquivos, o Authentication, que é para garantir que o usuário está logado, e o Cloudflare Store, que é o banco de dados que a gente vai falar agora. Então, para a parte de banco de dados, nós utilizamos o Cloudflare Store, do Firebase. Ele é um banco de dados flexível e escalável. Ele é um banco de dados NoSQL, não relacional. Ele é organizado em documentos e coleções. Analogamente, a gente pode fazer um depara para a gente entender o que seria um documento, uma coleção. Nos seus arquivos do computador, a gente tem as pastas dos arquivos. Então, a gente pode fazer um depara. A pasta está para a coleção e, assim como o documento está para o arquivo. Então, dentro de cada pasta, a gente pode ter ou pastas ou coleções. Então, dessa forma que é estruturado. E cada documento ele possui um identificador único e a gente pode armazenar diferentes tipos de dados nele, esses que estão listados. O nosso banco de dados ele foi organizado em 4 principais coleções, que é de sellers, que guarda todas as informações dos vendedores, clients, que guarda todas as informações dos usuários do tipo cliente, orders, que guarda todas as informações das reservas das quentinhas, e chats, que guarda todas as mensagens. Aqui nós temos um pouco da organização da coleção de vendedores, que mostra as informações que a gente guarda lá. A localização, a descrição, o e-mail, as informações de horário, a configuração de notificação, a forma de pagamento, se ele está ativo ou não. E dentro desses vendedores, nós temos as quentinhas. Então, dentro de cada vendedor tem uma nova coleção, que são as quentinhas dentro dele. E cada uma dessas quentinhas tem informações também, que é a descrição, o nome, a foto, o preço e a quantidade. E do cliente também tem as suas informações, como e-mail, as configurações de notificação, o telefone, vendedores favoritos. E
E no de ordens, que seria a parte de reserva de quentinha, a gente precisa guardar algumas informações ali também, né? Que seria quem está fazendo solicitação dessa reserva de quentinha, a quem está sendo solicitado e qual é a solicitação, no caso, qual seria a quentinha. Então, a quem está fazendo essa solicitação seria o client ID que a gente guarda, a quem está sendo solicitado é o vendedor, e o que está sendo solicitado seria qual a quentinha que está sendo solicitada. E aí também, nessa coleção também é guardado informações como o preço e a quantidade, e o status daquele pedido. E também, da mesma forma, nós temos o chat, que guarda as informações do cliente, guarda essa relação, né, de qual o chat que é do cliente com o vendedor, da forma unilateral. E também, dentro desse chat, tem a coleção de mensagens, que guarda literalmente quais seriam as mensagens que foram trocadas. Outro serviço que nós utilizamos é o Cloud Storage, que é para armazenamento de arquivos. Nele a gente armazena basicamente as fotos das quentinhas, as fotos do usuário do perfil, do vendedor e do usuário. Agora sobre o serviço de autenticação do Firebase, que é chamado de Firebase Authentication. Esse serviço ele permite gerenciar a edição, criação, leitura e login de usuários. Ele oferece alguns provedores de autenticação, ou seja, login por e-mail e senha, através de uma conta Google, Facebook, autenticação por SMS. O Rango, por enquanto, só usa e-mail e senha. E na criação de um usuário, um código identificador é atribuído a ele, um código único, e é permanente e que é usado em outras operações do Firebase. Ele usa esse protocolo OAuth 2.0, usando tokens de acesso que são gerados na autenticação, e o Firebase usa regras de segurança para controlar o acesso a outros serviços, como o banco de dados. E essas regras de segurança são integradas à autenticação do Firebase, usando os tokens. Elas são programáveis na interface do Firebase, usando um código parecido com o JavaScript. Em geral, essas regras configuradas para o projeto garantem que somente o usuário que fez login possa fazer operações de leitura e só possa fazer operações de escrita usuários autenticados e que são donos daquele dado, para que outro usuário não possa mexer com os dados de outro. Outra parte importante aqui que a gente vai falar sobre a implementação desse aplicativo são as notificações. Então, para fazer as notificações, a gente também usou uma ferramenta do Firebase, que é o Cloud Message, que ele permite que os desenvolvedores enviem mensagem para suas aplicações, sendo que essas mensagens não são estritamente notificações, é qualquer tipo de mensagem. Uma dessas possíveis formas de fazer isso é ali na esquerda, que é através do console do Firebase. Então, a gente entra no Firebase e faria isso de forma manual, mandando a mensagem individualmente para cada usuário, sendo que isso também poderia ser feito automaticamente ao criar um serviço. E a segunda forma, através de uma requisição HTTP, onde o Firebase ele nos provê um link, né, um URL, e a gente envia para essa URL os dados da mensagem junto com o identificador único. Esse identificador único é um identificador único que a gente, através do Firebase, consegue atribuir a cada dispositivo diferente. Então, quando um usuário faz o login no nosso aplicativo, a gente atribui aquele dispositivo um identificador único. Então, se um usuário ele tem 2 celulares, ele entra na mesma conta com esses 2 dispositivos diferentes, então, para cada dispositivo, ele vai ter um identificador único, sendo que a gente sempre salva apenas o identificador único do último dispositivo autenticado. Então, quando a gente quer enviar uma notificação, além dos dados da mensagem, da notificação, a gente envia também esse identificador único, que o Firebase vai receber e vai saber para quem ele vai enviar aquela notificação. Agora a gente vai passar para a parte das telas do aplicativo, onde a gente vai passar comentando rapidinho sobre elas em si. Então, primeiro a gente aqui vai começar sobre as telas que são comuns a ambos os aplicativos, né, que são iguais dos dois. Aqui a gente tem a tela inicial de login. E aqui é de cadastro e recuperação de senha. Todas essas 4 telas são iguais nos 2 aplicativos.
Agora, partindo do aplicativo do cliente, a gente tem ali a tela inicial, como ela ficou no final, né? As mudanças que a gente fez em relação ao protótipo original. A gente colocou um campo de busca ali para o cliente buscar pelos vendedores, de forma que ali vai aparecer só os vendedores que se encaixam naquela busca. A gente tem a primeira lista de peças novamente, que só vai aparecer se você já fez um pedido, e a de sugestões, que essa de sugestões funciona da seguinte forma: vai aparecer no máximo 5 quentinhas por vendedor, sendo que quem vai escolher quais são essas 5 quentinhas são o próprio vendedor. Então, lá na tela de gerenciamento, ele escolhe quais quentinhas vai ficar em destaque. E a ordem de vendedor aparece pelos mais próximos. Então, nessa de sugestões, as primeiras quentinhas vão ser do vendedor mais próximo. E na lista de vendedores, vai aparecer primeiro os vendedores que você colocou como favorito, depois vai começar a aparecer os vendedores por ordem de distância. E na direita aqui, quando a gente clica numa quentinha, aparece essa tela com as descrições e o botão de reservar. Clicando no botão de reservar, a gente tem aquele diálogo ali da esquerda, perguntando a quantidade, se quer confirmar a mesma reserva. E aqui, no lado direito, a gente tem a tela de perfil do vendedor a partir do aplicativo do cliente. Então, além do nome ali, a gente tem um botão de salvar aquele vendedor como favorito, tem o logo, tem o campo de descrição ali, tem um link de forma de pagamento, o de horário de funcionamento, tem o telefone do vendedor, quando o usuário clica, ele consegue salvar aquele telefone no celular, tem o de abrir o WhatsApp que abre direto na conversa, a gente tem a lista aqui das quentinhas disponíveis, o botão de levar para as mensagens e o de levar para a localização. Aqui na esquerda a gente tem só mostrando como que são as formas de pagamento, na direita horário de funcionamento daquele vendedor. Então, quando ele clica aquele link, em um daqueles links aparece esses diálogos aí. Aqui na esquerda, quando clica no botão de chat, ele leva para a conversa com o vendedor, mostrando a lista de mensagem do vendedor e do cliente. Na direita aqui, o mapa, onde a gente vai ter um pinzinho, aquele pinzinho laranja ali é a localização do vendedor, a bolinha azul é a sua localização, embaixo ali a gente vai ter uma lista de todos os vendedores dentro do seu raio de busca, mostrando primeiro os que estão mais próximos, depois os mais longe, sendo que também vai mostrar quais estão fechados, tanto que ali a gente tem um aberto escrito. Na direita ali embaixo a gente tem 2 botões, que é um de levar para a sua própria localização e outro de filtrar os vendedores no mapa. Aí, clicando nesse botão de filtrar, vai aparecer aquela telinha da esquerda, que a gente pode diminuir e aumentar o raio de busca, sendo que esse máximo é 50 km. Embaixo ali para a gente buscar pelo nome do vendedor. E na direita aqui já é a aba de histórico de pedidos, que mostra todos os pedidos do cliente que ele fez. Então vai mostrar com quem ele fez, o que ele pediu, o dia e o total. Também mostra o estado do pedido, que tem aqueles quadros ali, que é quando... O primeiro é quando a reserva foi solicitada, que é o amarelinho. Depois, o vendedor confirma que vai para aquele verdinho. Quando conclui e o cliente já pagou, é concluída, ou quando cancela, tanto o vendedor quanto o cliente pode cancelar, fica o vermelhinho. Tanto que aí tem esse botão vermelhinho aqui para o próprio cliente cancelar a reserva. Aí aqui a gente tem a tela de perfil, né? A aba de perfil, no lado esquerdo mostra ali também, além dos botões de configuração e a foto e o nome, mostra uma lista de vendedores favoritos, e clicando no primeiro botão ali, o lapisinho, leva para a tela da direita, que aí o cliente consegue mudar a foto de perfil, o nome e o celular dele. No segundo botão, leva para a foto de editar conta, que é da esquerda, onde o cliente vai conseguir mudar o e-mail e a senha dele. Na direita é a parte de configurações, mostrando ali as notificações e o raio de busca. Na esquerda a gente tem uma tela aqui só comentando sobre o aplicativo, né, o que ele é, por quem foi desenvolvido o protótipo e o aplicativo também. E na direita é quando o cliente vai sair do aplicativo, aparece um diálogo de confirmação para confirmar que ele realmente quer sair. E aqui tem a tela do vendedor. Quando o vendedor acessa o aplicativo, ele já acessa essa parte essa tela da esquerda, que vai mostrar todos os pedidos que ele tem naquele dia. Então, o fluxo do vendedor é o quê? Ele vai acessar o aplicativo, ele vai visualizar quais são os pedidos que ele tem, ele vai separar a quentinha para aquele que foi pedida e vai marcar na opção de reservado. Quando o cliente chegar no ponto da onde o vendedor vende e já fizerem a compra, ele vai marcar como vendido. Marcando como vendido, ele vai para essa tela da direita, que mostra todos os pedidos que foram concluídos do dia. Aí, se por algum motivo ele tiver que cancelar o pedido antes, ele pode clicar nesse botão de vermelho, né, em cada um desses cards, e ele vai para a tela da direita, que vai mostrar ali como pedido cancelado. Ele consegue acessar essa tela de pedidos concluídos do dia, clicando nessa parte superior direita, nesse botãozinho aqui,
que vai conseguir visualizar todos os pedidos que foram concluídos. O vendedor consegue visualizar o perfil, uma das formas do vendedor conseguir visualizar o perfil do usuário, do cliente, é clicando no nome do cliente, que ele vai, é um link que ele vai para essa tela daqui. Ele mostra o número do telefone, um botão para clicar no WhatsApp, um breve histórico daquele cliente com você, né, com o vendedor. Também tem o botão de chat com o cliente, que vai mostrar essa tela da direita, e a cada vez que o cliente faz um pedido de reserva com você, vai ter uma interação nesse chat, mostrando um certo histórico ali, vai falar que ele fez um pedido e qual foi o pedido. Aí, voltando para a tela anterior, tem as 4 abas ali embaixo, que a segunda é a de gerenciamento de quentinhas. Na parte superior, ele vai mostrar o cardápio do dia, o que ele tem de quentinha que está ativado, que está disponível ali para ser reservado. E na lista de baixo, vai mostrar todas as quentinhas que ele tem, ativadas ou não, e ele pode ativar ou não nesse primeiro botãozinho aqui, que é um slidezinho, que ele vai marcar ou não para estar ativado. Esse segundo botãozinho, que é o da estrela, que vai mostrar ele como destaque, essa quentinha como destaque. E colocando essa quentinha como destaque, vai aparecer na tela inicial do cliente, como o Gabriel tinha mencionado. A terceira aba é a de conversas recentes, vai mostrar os últimos chats que ele tem ali, que ele já teve com algum cliente. O vendedor também consegue adicionar e editar. Então, ele consegue adicionar ou editar a foto, o nome do prato, a descrição, o valor e a quantidade da quentinha. Essa daqui é a quarta última aba, que mostra o perfil do vendedor. Ele tem alguns insights, ele tem algumas informações interessantes, que é uma tela basicamente de configuração, onde tem a localização, os horários de funcionamento, ele pode fechar a loja nessa tela, ele tem um histórico dos pedidos, e ele tem um pequeno resumo ele também dos últimos 7 dias, que mostra quantas quentinhas ele vendeu nos últimos 7 dias, para quantos clientes e o valor que foi vendido. Na tela da direita mostra a edição do perfil, né, o que ele pode editar desse vendedor. Na tela da esquerda mostra a configuração de notificação, ali ele também pode sair e visualizar a página de sobre. Na tela da direita mostra o que aparece, o pop-upzinho que aparece quando ele quer fechar manualmente, por algum motivo, ele queria fechar a loja. A tela da esquerda mostra o mapa para ele definir a localização. A ideia é que esse mapa que ele faça essa definição de localização no ponto onde ele está, para que seja possível aparecer no mapa para o cliente. E na tela da direita mostra o histórico os horários de funcionamento. A tela da esquerda mostra o histórico dos pedidos, bem semelhante ao do cliente. E na tela da direita mostra alguns insights interessantes para o vendedor, que é a quantidade, o total de recebido, o número de clientes, a quantidade de quentinhas vendidas, qual foi a mais vendida, e um pequeno gráfico, né, mostrando o total recebido agrupado pelos dias. E também nós utilizamos alguns testes com usuários para ver se as funcionalidades foram aceitas, né, estavam ok. Nós realizamos 2 etapas de testes com o usuário. Primeiro foi para o grupo técnico, foi basicamente o pessoal, nossos colegas da DevMob, que realizou os testes nos 2 aplicativos. A gente pensou nessa estratégia de colocar pessoas técnicas justamente para, se tiver algum problema, algum bug que aconteceu, ele repassar para a gente de uma forma certinha para a gente poder realizar a correção. E a segunda etapa foi com um grupo abrangente, que a gente tem que seria possíveis usuários do aplicativo. Nessa etapa, o teste foi realizado só com o do cliente. E em ambos os testes a gente interagiu. Nós 3 criamos usuários de perfil vendedor e de perfil cliente para poder interagir com os participantes desse teste. Nós criamos, com esses testes, a gente recebeu algumas correções, alguns bugs e novas implementações que foram imediatamente corrigidos, e alguns desses 2 foram implementados, e vale destacar esses 2 aqui, que é a aba de conversas no aplicativo do vendedor, que não tinha essa aba, e antes ele só conseguia acessar diretamente pelo perfil do cliente. E a segunda é a busca de vendedores na tela inicial do aplicativo do cliente.
que existe essa mesma busca no mapa, só que entenderam que seria melhor fazer essa busca na tela inicial. E a gente também criou um formulário com o roteiro das funcionalidades para fazer essas etapas de teste. E a gente vai ver um pouquinho do resumo agora. Para o aplicativo do cliente, nós tivemos 28 participantes nesses testes, sendo deles 26 conseguiram realizar todos os testes. 2 tiveram problemas, que um não conseguiu clicar no botão do WhatsApp e outro não conseguiu criar a reserva devido à distância. Nós recebemos nota 4,5 de 5 em usabilidade e probabilidade de usarem após o lançamento, e 100% dos participantes acharam que o aplicativo ajudaria a conhecer novos vendedores. Nós tivemos alguns comentários, o que vale destacar é só esse aqui, que faltou a busca nos restaurantes da Home, que foi implementado em seguida. No aplicativo do vendedor, nós tivemos 16 participantes e todos conseguiram completar os testes. Nós recebemos nota 4,4 de 5 para a usabilidade, 4,5 de 5 para a probabilidade de usarem após o lançamento. E 95% dos participantes acharam que o aplicativo ajudaria a conectar-se melhor com os clientes. É válido frisar aqui que a gente utilizou pessoas que não são vendedores, então o teste em si foi de funcionalidade, não foi a nível de negócio. Por conta da pandemia, a gente não conseguiu contato com eles para testar. Aqui tem alguns comentários. E a gente queria também fazer uma avaliação de desempenho para ver se, mesmo com os usuários testando, não conseguiria ter uma demanda muito alta. Mas a gente viu que demanda não é uma boa forma de avaliar, porque o nosso back-end é Firebase e ele é escalável, ele consegue fazer aumentar, ele consegue prover para a gente conforme a demanda que chega. Então, a gente resolveu fazer uma avaliação sucinta, mais voltado para o aplicativo, para o uso dele de memória e CPU. Nós utilizamos como apoio a ferramenta do TestLab, do Firebase, testamos as principais funcionalidades do vendedor, que é login, confirmar reserva, novo prato, fechar loja. Por conta de uma limitação do pacote de teste do Flutter, a gente não conseguiu fazer o teste com o do cliente, porque ele precisa de permissão para poder ter o GPS e ele não dá suporte a isso. Então, a gente só fez só no do vendedor. E utilizamos também os modelos mais comuns do mercado, que foi o LG, Samsung e Xiaomi. E a partir desses testes, nós concluímos que o baixo uso de memória e CPU tornava o uso do aplicativo viável. Então, agora a gente já vai para a parte de conclusão de tudo isso que a gente apresentou. Com isso que a gente apresentou, a gente conseguiu mostrar que a gente pegou essa ideia e conseguiu transformar em 2 aplicativos funcionais que foram bem avaliados pelos usuários de teste, né? Sendo que essa implementação a gente conseguiu através do conhecimento do curso, né, das matérias que a gente fez e também do grupo de extensão que a gente faz parte. A gente também quer falar que o projeto, né, todo o código dele está aberto lá no GitHub, então qualquer um pode baixar, testar, fazer melhorias, implementações. E também dá para baixar a versão de Android dos aplicativos. A gente tem um link aqui nessa apresentação para quem quiser e também no TCC, no texto em si. Aqui, então, só as referências da apresentação. Bastante referências e é isso. Obrigado a todo mundo. É isso. Obrigada, pessoal. Cumpriram aí a meta, né, de não passar dos 40 minutos, muito bem. Obrigada pela apresentação. Vamos passar, então, para a segunda etapa aqui da defesa de TCC, que é a arguição da banca. Vou convidar, então, primeiro a membro da banca que é mais distante, né, nossa convidada especial, que é a professora Biani Monteiro, para ela fazer as suas considerações e questionamentos aí aos estudantes. Obrigada, Biani, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Silvana. Muito obrigada. Parabéns, Rebeca, Guilherme, Gabriel, pelo trabalho apresentado, desenvolvido, né, e apresentado. A apresentação de vocês me sanou algumas dúvidas que eu tive ao ler o relatório, mas o relatório está muito bem escrito, está claro. Foram dúvidas que eu vou mencionar, nada demais, mas que talvez
se vocês assim considerarem, talvez seja bom verificar no relatório, porque o relatório é o que fica, né? Muitas vezes a apresentação ela traz, ela elucida essas questões, mas o que vai ficar como material de consulta, além, é claro, do aplicativo ter sido feito com código aberto, que é bacana também, mas é esse relatório e um material com essa qualidade, eu acho que é um trabalhinho a mais, mas nada demais. A primeira coisa, assim, o primeiro aspecto é que no tópico 2.2, vocês, na apresentação, vocês foram bem claros, quando vocês apresentaram logo os 5 aplicativos que vocês pesquisaram. Mas aqui no relatório, vocês dizem assim, ó, primeiramente foram selecionados 3 dos aplicativos de refeições mais conhecidos, iFood, Uber Eats e o Rappi. E aí, depois, vocês concluem o tópico falando dos 5. Então, para quem está lendo, fica um pouco incerto. Então, eu acho bom apresentar logo nesse tópico, a não ser que eu tenha comido alguma mosca antes vocês tenham falado, mas nesse tópico especificamente, seria bom vocês apresentarem os 5 aplicativos, mesmo que esses 2 sejam menos conhecidos, enfim, mas isso facilita a sequência da leitura. Um comentário, eu comecei a ler o relatório de vocês pelos anexos, então também eu achei muito interessante as pesquisas, e o fato de vocês terem se baseado na demanda, mesmo que depois vocês tenham entendido que a demanda não é suficiente para desenvolver as funcionalidades e tal, mas é um ponto de partida muito importante, porque a demanda coloca o princípio de solução do ponto de vista do usuário. É claro que isso foi prejudicado pelo fato de vocês não terem podido acompanhar esse dia a dia por conta da pandemia, mas, de qualquer forma, é uma compreensão muito, assim, muito consistente, um ponto de partida, no meu entender, muito pertinente e que eu considero louvável vocês terem partido da demanda. E, então, eu fui direto lá nos apêndices, né? E até uma das sugestões que eu vou fazer é de inserir um desses apêndices no corpo do texto, mas vamos seguir aqui minhas anotações para eu não me perder. Bom, aí, na página 21, uma outra questão que eu anotei aqui, ó, foi que os tópicos, deixa eu ver aqui, os tópicos, descrever em tópicos as necessidades específicas dos clientes e dos vendedores consideradas na análise realizada e apresentada. Vocês falaram de necessidades específicas dos clientes, né, e vendedores, que foi considerada na análise realizada e apresentada no tópico 2.2. A minha sugestão é que essas necessidades específicas ficassem apresentadas, mas não está fazendo muito sentido essa anotação, depois eu volto a ela se for necessário. No tópico 3, levantamento de requisitos, o que aconteceu? Vocês identificaram todas as funcionalidades necessárias e colocaram as letras A, B, C, D. Só que aí 2 ou 3 páginas depois é que vai aparecer aqui na página 27, estão lá os requisitos, a partir da pesquisa realizada,
debates prévios, estudo dos aplicativos de delivery mais conhecidos, concluímos que o nosso aplicativo precisaria realizar os seguintes requisitos. Aí vocês vão do A até o I. Aí vem lá, isso na página 27, vem a arquitetura lógica, aí no quadro 3, funcionalidades de todos os usuários, esses requisitos são retomados. Só que, mais uma vez, na leitura, a gente fica perdido, quer dizer, aí você tem que voltar, você está aqui na página 30, não tem nenhuma legenda sobre o que significa o requisito A, o F, o H, o E, que são os 3 do ponto de vista do atende ao requisito, todos os usuários. Aí tem, na sequência, um outro quadro, o quadro 4, que é a mesma coisa, que vai fazer menção aos requisitos que estão lá na página 27, mas que também não tem uma legenda e nem tem, depois de cada quadro, um comentário que faça uma síntese. Então, é uma leitura que fica dificultada, porque a gente não tem... Aí eu sugeri aqui, talvez, como a gente está podendo fazer isso agora, fazer um hiperlink ali que leve esse requisito C lá para o quadro da página 27 e indique o que ele significa, tá? Porque senão fica uma leitura maçante, porque a gente tem que ir e voltar para ver o que é o requisito, esse ou aquele, desculpa, relacionado, perdão, vou fechar aqui. Então, essa também é uma questão que eu não sei se vocês concordam, mas que, no meu entendimento, facilitaria muito a compreensão e a fluência do ponto de vista do leitor, né? Outra questão, aí esses quadros estão da página 30 até a página 33. Então, você percebe que da 27 até a 33, a gente tem que ficar indo e voltando para entender esses requisitos. Então, a minha sugestão é ou coloca uma legenda dizendo a funcionalidade correspondente, o que ela significa, mas também acho que ficaria meio pesado, ou um comentário abaixo de cada quadro, até para o tópico não ser concluído simplesmente numa tabela, né, como ele foi, o 4.2 começa logo em seguida do quadro 5, sem nenhum comentário. Então, isso é importante para a gente poder ter uma compreensão. E, olha, observem que, obviamente, eu não vou fazer nenhum comentário do ponto de vista técnico, né? Daí eu vou deixar para as professoras, eu vou me ater a essa questão mais da forma e de como ela possibilita a gente ficar à vontade no texto para fazer os comentários. Então, aí, por analogia, vocês podem entender também, do ponto de vista de um desenvolvedor, quando a gente se sente à vontade com a forma, é mais fácil a gente entender o conteúdo e, portanto, navegar pelos aplicativos. Outra questão sobre a citação, a referência ao Google 2021. Ela aparece durante todo o texto, e só quando a gente vai lá nas referências bibliográficas é que a gente vai ver o tanto que tem no Google 2021, mas é cada Google 2021 para cada coisa. Então, quando colocar aqui no texto, tem que fazer menção à sequência que é referenciada no final, nas referências bibliográficas. Então, por exemplo, se tem Google 2021 para um determinado conteúdo que vocês estão utilizando, no corpo do texto tem que ter Google 2021 A, aí lá na referência A, tem que ter uma ligação.
porque senão parece que o Google 2021 é uma coisa só, e na verdade são vários conteúdos associados a essa mesma referência que está sob essa nomenclatura. Aí, no apêndice J, gerenciamento do projeto, é o que eu... Bom, aí, peraí, deixa eu abrir aqui, porque como vocês depois me mandaram um outro relatório, tem as anotações a partir da página 40, está em outro arquivo, que quando chegou, eu já tinha feito as observações até lá. Aí para não ter que transportar um para o outro, eu continuei no que veio. Bom, mas então, só enquanto eu estou procurando aqui, mais uma vez, parabenizar também pela clareza do texto, a redação muito, muito bem redigido, o relatório. Eu acho que aqui são só marcações. Achei também muito... Eu acho que merece também destaque o fato de vocês terem tido essa relação com o pessoal do curso de Comunicação Visual Design, né, buscar essa relação dentro da universidade. Eu acho que é assim a cereja do bolo, né, do papel nosso na universidade e da possibilidade da gente ir além realmente da sala de aula, né, a gente ter essa... E o projeto de vocês também tem isso, porque é um serviço que atende a toda a universidade. E eu nunca comprei uma quentinha quando eu via as moças lá no corredor vendendo, porque sempre tinha uma coisa assim de que estava sobrando uma quentinha. Olha, está sobrando uma quentinha. Então, você tem sempre aquela sensação de que vai comer alguma coisa que sobrou, que ninguém quis. Então, esse problema também ficou muito bem resolvido no aplicativo, porque o vendedor não tem perda, porque você tem a possibilidade de escolher, e isso entra para o cliente, para o consumidor, de uma forma mais agradável, né? Oferecido, não é assim, olha, quer porque sobrou? Assim, tem uma aqui, sobrou. Então, é um atendimento que corrige, né, o que não funciona no modo analógico, né? Então, é muito interessante, gostei muito dessa possibilidade de comprar algo que sobrou sem ser abordada dessa maneira. E o que eu queria falar, eu só estou indo até o apêndice J, que é quando vocês falam do gerenciamento do projeto. Tá? Aqui eu cheguei nas referências, então está lá, Google Android, Google Dart, Google Documentação Cloud Firestore, Google... Então, e tudo isso está lá como Google 2021. Aí eu grifei tudo, eu vou mandar esses arquivos... Se bem que tudo está grifado, mas o comentário não está escrito, né? Porque o arquivo é PDF, então eu estou fazendo aqui agora, e fiz no meu caderno. Então, esses Googles têm que estar associado ao que é cada um, já que são todos Google 2021, mas com conteúdos específicos. E aí... No apêndice J, quando vocês falam do gerenciamento do projeto, eu acho que talvez pudesse estar na introdução, pelo menos alguma parte dele. Deixa eu olhar aqui por que eu anotei isso, mas é porque eu achei importante. Vocês vão falar aqui, peraí, apêndice as pesquisas estão certíssimas, estarem lá no anexo, estão muito claras. Eu olhei, como eu disse, eu comecei pelos anexos, porque eu vi que podia ir direto e voltar, que tinha o link, né? Então me facilitou. E eles estão também referenciados no texto, então está perfeito. Aqui, apêndice J.
De forma geral, a organização e comunicação foi feita principalmente através de troca de mensagens no aplicativo Telegram, onde tivemos discussões sobre a implantação e aplicação, problemas que tivemos, etc. Além disso, realizamos reuniões online a cada semana via Google Meet, que também está Google 2021 aqui, é referência, né? Nas quais eram feitas discussões mais aprofundadas e também mostrada a evolução do projeto. Abaixo listamos algumas ferramentas que foram utilizadas para a organização e desenvolvimento desse projeto. Então, é aí o controle da versão, o Trello, o Google Drive, o que vocês usaram. Eu acharia importante, entendeu? Porque existe uma parte que é a metodologia, vamos dizer assim, do próprio projeto, do desenvolvimento do aplicativo, de ver do ponto de vista do cliente, do vendedor, toda essa dinâmica do projeto, né, que é uma coisa, e outra é como vocês organizaram isso tudo para que o trabalho de conclusão de curso fosse realizado. Então, eu acho que esse anexo talvez pudesse estar na introdução, e eu vou voltar lá para ver como que poderia ser colocado. E também os apêndices K e L talvez pudessem estar associados às figuras do capítulo 4, mesmo que em pequenos framezinhos, assim, para a gente poder... aqui, olha, figura J1, tela inicial esquerda e de login à direita, como vocês fizeram aí na apresentação, né? E cada uma dessas imagens, se elas estivessem associadas no capítulo 4, não são os códigos que estão lá no capítulo 4? Deixa eu ver. A gente teria um pouco a noção do que é código e do que é o protótipo, né? A tela que resulta da aplicação daquela a sintaxe, né, que foi redigida por vocês. Aqui, capítulo 4. Uma dúvida, a gente não pode criar hiperlink que vai e volte, não, né? Porque a gente tem o hiperlink vai, mas aí depois para voltar a gente tem que ficar voltando. Então, aqui, bom, isso mesmo, capítulo 4. Aqui, olha só, a figura 11, exemplo do uso do string, não sei se seria o caso. Retorna a lista de vendedores localizados no raio de busca do cliente. Então, se vocês pudessem associar aquelas imagens que estão lá nos apêndices KL, imagenzinha pequenininha, assim, ao exemplo aqui, a gente, como leigo, né, na parte da computação, poderia entender, ou pelo menos fazer essa associação de forma ilustrada, tá? Seria uma ilustração. Então, função que retorna um string de vendedores no raio de busca. Não sei se seria o caso de ilustrar, não sei se seria interessante, mas tem várias telas lá no apêndice que estão descritas aqui, né, pelos códigos, e que a gente poderia, talvez, ilustrar, fazer essa representação. Então, é basicamente isso. Eu espero que possa ter contribuído, que meus comentários possam ter contribuído. Quero, mais uma vez, parabenizar vocês pelo cumprimento dessa etapa tão importante, desejar muito sucesso e me colocar à disposição para contribuir no que for possível aí nesse finalzinho, tá bom? Obrigada e parabéns aos três. Obrigado.
E parabéns pela apresentação, pela organização também. Tá? Obrigado. Obrigada, Beani. As sugestões são muito relevantes, sim. Eu anotei aqui e acho que boa parte delas dá para fazer sem muita dificuldade e realmente vão deixar o texto melhor. São todas aqui bem pertinentes. Ficou só faltando a da página 21, que você ficou de ver depois. Tá. Mas pode ser enquanto Tá bom. a gente passa para a Maria Luísa. Tá ótimo. Eu não sei se vocês, Gabriel, Guilherme e Rebeca, querem comentar alguma coisa que a professora Beani falou. Eu vou fazer os comentários todos depois da Maria Luísa. Não, só agradecer pelas colocações. Acho que, assim, como a gente está escrevendo o texto, tem vezes que a gente não para pensar com outros olhos, né? Com olhos de leitor e não do escritor. Então, acho que tem alguns pontos assim que a gente não viu por esse motivo, porque na nossa cabeça está tudo arrumadinho. Mas obrigado pelas colocações. E mesmo sendo 3, né? Uhum. É isso mesmo. A gente não consegue fazer essa... É normal, acontece. É para isso também que a gente está aqui, Guilherme. Uhum. A banca sempre traz a contribuição da banca, né, Maria Luísa? Bom, obrigada, Vianney. Então, vou passar agora para a professora Maria Luísa. Agradeço pela presença dela aqui constante nos trabalhos da DevMov, né, e passo aí a palavra para as considerações e questionamentos dela. Obrigada, Silvana, Guilherme, Gabriel e Rebeca, aí pelo convite. É sempre um prazer e um aprendizado ver o resultado dos esforços lá do DevMob, né? E também ver o fechamento desse ciclo através do TCC, né? De alunos que a gente acompanha já há algum tempo dentro do curso, né? Então, a gente tem oportunidade de ver todo um crescimento, todo um amadurecimento em como vender o seu trabalho, em como se colocar diante de uma defesa. Então, o grupo está de parabéns, eu acho que foi uma apresentação excelente, vocês conseguiram apresentar de uma maneira muito clara tudo o que foi feito, né, redondinho nas justificativas das escolhas, na forma como fizeram uma definição de escopo. Então, acho que o grupo está de parabéns por ter feito uma apresentação tão boa, e já vou adiantar, eu acho que também o texto está muito bom, né? Para muitas das redações que a gente acompanha, às vezes a gente sabe que nem sempre é fácil a gente construir um texto, né, a 3 mãos, né, com cada um tendo o seu ponto de vista, a sua forma e o seu estilo, né? Eu acho que o texto está muito uniforme, muito claro, né? A gente não vê lacunas. Claro que a gente pode ter opiniões bom, eu preferiria ver isso aqui do que aquilo ali, né? Eu, por exemplo, também concordo com a professora Beani, eu curtiria muito ter visto a interface, alguns aspectos da interface lá no capítulo 4, né? Mas entendo que vocês priorizaram o lado técnico, colocando, por exemplo, o dicionário de dados lá, coisa que eu colocaria anexo. Então, acho que são opções, né, de gosto, muito do que vocês imaginam o leitor de vocês vai querer ver ali. Então, pensando num leitor da computação, né, é legal, ele encontra tudo ali explicadinho, vocês justificaram as escolhas, vocês colocaram as referências de forma muito, muito interessante, dizendo, olha, usei esse tipo de plataforma por causa disso, por causa daquilo. Então, é muito um pouco de opção, né? Não dá para botar tudo no corpo do texto, e vocês optaram por uma escolha mais tecnológica, talvez pensando muito num leitor da computação, dele olhar ali o detalhe tudo juntinho. Então, eu entendo isso, eu acho que dá para entender que são escolhas, né? E aí quero fazer algumas perguntas, né, por conta de que a gente também nos projetos de extensão, né, está fazendo boas atualizações dos aplicativos que a gente tem, e eu queria tirar proveito da experiência de vocês no DevMob, até já comentei com o pessoal
conversar com o pessoal do DevMob sobre isso, né? A gente está fazendo uma atualização do Caronae, né? O Caronae foi desenvolvido com plataformas separadas, né, para iOS e para Android, e agora eu vejo que o pessoal já tinha citado, né, é muito melhor usar um framework híbrido para fazer com que isso torne tudo mais portável e um pouco mais estável, né? Então eu queria perguntar para vocês um pouco sobre a plataforma, né? Sobre o uso do Flutter e do Firebase. No uso do Flutter, a pergunta é a seguinte: o Flutter, como framework híbrido, né, eu entendo que, apesar dele ser ligado a Google, assim como o Firebase, por baixo do Flutter eu posso fazer qualquer escolha de plataforma de armazenamento independente do Firebase. Isso, exatamente. A gente escolheu o Firebase por causa da integração que ele tem com o Flutter, e também é uma plataforma que a gente já tinha um costume, a gente já utilizou ele antes, então a gente tinha essa facilidade, e também ele é gratuito, então a gente não precisaria criar um serviço e hospedar ele em algum lugar e gastar algum dinheiro com isso. Então vou aproveitar a tua resposta para uma pergunta tipo Compsoc, né? Porque é uma questão que a gente... Bom, eu me questionei muito quando a gente teve aquela falha no Facebook com o WhatsApp naquela semana. Eu fiquei morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa mais geral que também tirasse o Google fora do ar, né? Porque a gente ficasse sem mecanismo de busca, eu sem o Google Drive, sem o Google Meet, eu fiquei em pânico aquela semana, porque a minha vida hoje depende da Google, né? Então, a pergunta é essa. A pergunta é que, ao optar por uma plataforma desse tipo, do Flutter, Firebase e tal, e não algo que é realmente assim, produto de uma comunidade, se eu não fico muito refém, né? E principalmente de, por exemplo, vocês não têm que se preocupar com armazenamento. Estou entendendo que isso está na nuvem da Google, está no Cloud Store, é isso, né? Isso. Então, a pergunta é essa: o quão dependente eu fico, né, dos Big Five, aí agora Big Six, né? Assim, eu acredito que o Google seja bem confiante e, de uma forma ou outra, no final das contas, mesmo não usando o Google, por exemplo, se usasse algum outro serviço para hospedar, Nuvem. né? Uhum. Assim, no final das contas, acho que tudo vai ser nuvem, seja a gente hospedando no Amazon, ou então em uma máquina na nuvem, né, na DigitalOcean, Amazon, que seja, ou então o que não funcionaria também é hospedar banco de dados e armazenamento no nosso computador, que aí não seria escalável, né? Então, acredito que, de qualquer forma, vai acabar chegando nesses, sabe? Seja no Google, e acredito que o Google seja confiável bastante para segurar. Então, esse é um ponto, eu acho, né, que tem nos preocupado bastante, né? E eu acho que a própria RNP vem discutindo um pouco isso, né, de oferecer um serviço de nuvem que a gente possa utilizar e que a gente ganhe uma certa autonomia desses grandes provedores, né? A gente sabe que tentar armazenar na TIC, nós já tivemos a experiência terrível, né, de nunca estar no ar num fim de semana que cai a luz, que ninguém consegue ir lá ligar a máquina de novo, coisas básicas, né? E por isso todo mundo está... Mas me preocupa muito essa dependência, né? A gente cada vez mais vende a alma para poder ter essa... Então, é uma reflexão que eu faço. A gente pensou nessa dependência também na recente queda do WhatsApp, né? Exato, é ali que eu fiquei então, assim, os vendedores de quentinhas que usam basicamente o WhatsApp para vender e fazer a comunicação com o cliente, exato, ficaram à mercê disso, né? Isso. Então, é algo assim que não é um problema
das escolhas de vocês é um problema nosso, né? Grandes empresas ficaram na mão, não foi só pequenas empresas, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente, como desenvolvedor no Brasil, tem que se preocupar, né? A gente está extremamente dependente, né, dessas plataformas, né? A própria nuvem, eu acho que se a gente tirasse do ar, né, alguns desses 4 grandes serviços de nuvem que a gente tem, a gente parava o mundo, né? Então, eu me preocupo muito com isso, né? Eu acho que o nosso próximo grande caos talvez não seja climático, né? Talvez seja de nuvem, né? Então, é uma reflexão só. Então, agora, mas não tem nada a ver com as escolhas de vocês, acho que está escolha para lá de acertada. Agora, uma pergunta também técnica, né? É a questão do Firebase utilizar, né, uma base no SQL baseada em documento, né? O que isso para vocês representou? Ou seja, na minha cabeça, né, uma base desse tipo para armazenar dado extremamente estruturado, se ela fosse muito volumosa, né, poderia ter problemas de desempenho. Ou não, você já tem uma larga experiência com Firebase e ele, de fato, por se basear em modelo baseado em documentos no SQL, já está para lá de provado que desempenho não é problema. Acho que um dos motivos, né, tudo que a gente comentou na apresentação do Firebase, apesar dele ser não relacional, é que ele é escalável e flexível, né? Tanto que uma das coisas que a gente chegou a não testar a performance do jeito que a Rebeca explicou lá de avaliação de desempenho, foi que no aplicativo em si, a gente não necessariamente todas as requisições a gente faz diretamente, são requisições reativas. Então, quando tem uma atualização do banco de dados, o Firebase envia para a gente avisando para a gente atualizar alguma coisa. E a gente chegou a testar isso fazendo várias vezes ao mesmo tempo e todas elas foi instantâneo. Então, se eu estou na tela inicial do aplicativo lá e o vendedor ele tira uma quentinha dele, para todos os usuários vão desaparecer ao mesmo tempo. Então, é escalável nesse sentido da concorrência, da consistência. A minha pergunta é escalável, por exemplo, assim, se eu tiver uma base gigantesca e ele ser baseado em documentos, quando eu tenho, basicamente, vocês têm tipicamente dado estruturado, né? Dentro dessa comparação, entendo que o tipo de representação em documento deles deve ser baseado em XML. Ou não, JSON, né? Então, JSON ou XML. Então, estou imaginando que isso, né? Ele usa uma linguagem própria. Esse Dart é só para front-end ou ele também é questões de acesso ao banco? Também é acesso ao banco. Ele funciona como um JavaScript. Certo, entendi. E o aprendizado tranquilo. Sim. Ok. Tá bom. Sobre isso que você falou do banco de dados, assim, o banco de dados do Firebase, ele guarda índices para todos os documentos. Sim. Então, assim, não tem o tempo, né, de busca para esses documentos não é muito grande. E esses documentos sempre tem um código identificador que a gente usa tanto para uma quentinha tem o código identificador que a gente guarda no registro do pedido. Então, assim, essas buscas são bem rápidas e no aplicativo a gente não faz nenhuma busca muito complicada, assim, mas caso precise, você também pode criar no Firebase índices compostos. Sim, que para você já fazer materializam basicamente a tua... Isso. E aí, para você... Tem algumas buscas que ele nem deixa usar caso você não crie o índice. Claro. Justamente para ele manter... Para ele garantir. Isso, para garantir essa velocidade que eles prometem, né? Perfeito. Então, é uma questão de projeto bem feito, né? Faz um projeto físico bonitinho, com os índices adequados, não vai ter problema nenhum de desempenho, né? Então, legal. Então, bom, algumas outras coisas que eu tinha para perguntar para vocês, né? Primeiro é a questão de que
qual seria a dificuldade, né? E a gente enfrentou isso no Caronaê também, expandindo o Caronaê para outros campi e para a questão de levar agora para o parque, né? Adaptação para outros campi, de que forma está feito isso, o quão ele está acoplado à ideia da cidade universitária, o quanto eu poderia levar esse código não só para outros campi, mas também para outras situações. Por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, na Orla, né, a gente tem assim dezenas e dezenas de vendedores de quentinha espalhados em toda a Orla, porque muitos do pessoal que trabalha nas obras, nos próprios prédios e tal, faz uso desse serviço, né? Então, o quanto seria difícil a gente fazer uma adaptação e oferecer como um aplicativo mais aberto para outros. Teoricamente, não precisa de adaptação nenhuma. Se um vendedor ele quer vender a quentinha dele, ele cria a conta dele e pronto. Qualquer cliente que esteja no raio de busca vai conseguir ver. E fazer as reservas tudo normal. Eu acho que você está comentando sobre fazendo uma ponte, né, do Caronaê com esse aplicativo, porque, se eu não me engano, aí você me corrige, o do Caronaê, ele precisa de uma credencial para ver que você é do SIGA, da UFRJ. Isso, né? O nosso tem essa especificidade, e também tem a especificidade que não é só o aplicativo, né? A gente liga com os pontos de carona, liga com algumas coisas. Mas no caso de vocês, me pareceu que dava para vender com uma coisa muito mais geral e botar o aplicativo lá na loja mesmo, porque ele perfeito para qualquer ambiente, né? Sim, a gente inclusive pretende colocar ele lá na loja, né, da Play Store. A da Apple que a gente não vai conseguir, porque eles pedem que tenha um iPhone, um Mac, essas coisas. Mas a da Play Store a gente pretende ainda colocar assim. Só não deu tempo ainda que a gente está fazendo a apresentação, terminou o TCC, mas a gente já tem um APK, só falta... Legal. Bacana, porque o que a gente vê, assim, a UF agora está tentando levar o Caronaê para lá, né? Então, a gente já conversou com a Rural, então, além dos ambientes das universidades, né, serem a Rural é extremamente grande o campus, né? Então, lá, esse tipo de aplicativo é maravilhoso, porque o aluno, coitado, para ir almoçar lá longe e tendo ali possibilidade de ter esse tipo de serviço, né? E a gente vendeu o peixe, olha, foi desenvolvido na UFRJ, mas está aqui para qualquer um que quiser usar e quiser implantar na sua comunidade, no seu... Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E se vocês pudessem comentar isso, né? Porque ele está muito contextualizado na UFRJ. Então, a sugestão era comentar isso lá na introdução ou lá na conclusão, né? E dar uma generalizada, dizer, olha, não existe qualquer restrição de que não se possa aplicar todas as funcionalidades que estão aqui num outro contexto. Tá? Então, acho que, além, vocês já estão com o código no GitHub, né? Uma outra coisa que me passou pela cabeça é a questão da gente... Bom, aí é porque eu estou envolvida com gestão de recursos da universidade, né? Uma coisa que me preocupa, né, é que a gente produz aplicativos maravilhosos, gera um monte de dados de pesquisa e a gente não tem gestão desses recursos, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um GitHub dos aplicativos da UFRJ. O DevMob tem um GitHub onde ele apareça como DevMob seus aplicativos. Tem, né? Tem, tanto que a gente hospedou isso na parte da DevMob lá no GitHub. Legal. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, fazer uma amarração mais geral, porque assim como o DevMob gera um bocado de aplicativos, e agora, com a pandemia, a gente teve também geração de um monte de softwares, pacotes, dashboards e tal, a gente não tem a gestão disso, ou seja, da nossa produção de artefatos, sejam eles de qualquer natureza. Então, me chama a atenção que a gente precisa dar conta disso com uma governança daquilo que a universidade produz, né? Então, algumas coisas a gente já vem dando conta, né? O Conecta, por exemplo, que foi lançado há pouco, que está puxando lá do Sucupira, do currículo Lattes, né? Toda a produção que a gente devia ter a gestão interna, né? Mas é difícil fazer isso, porque nós somos uma universidade gigantesca que produz muito, né? E bastante descentralizada nesse sentido. Então, eu acho que
nós estamos fazendo isso agora para os laboratórios de pesquisa, então estamos tentando que cada laboratório de pesquisa, na verdade, registre de alguma forma seus artefatos. E aí a gente vai tendo, aos poucos, né, bottom-up, essa gestão. Mas é legal porque eu acho que o DevMob fez isso, Cores lá está fazendo isso, Greco está fazendo isso, a gente vai conseguir, aos poucos, eu acho, construir isso de baixo para cima, né? Nem que seja, né? O que mais que eu tinha para conversar? Bom, as outras questões são tão poucas, né? Do texto eu tenho muito pouca sugestão a fazer, né? Talvez o último parágrafozinho lá na introdução, onde vocês descrevem o que está em cada uma dos capítulos, né? Talvez a única sugestão é que no capítulo 2, quando vocês fazem a revisão, vocês dizem que lá no final vocês apresentam a proposta, e não é o usual, nem é o usual. Eu acho que é só alterar dizer, olha, a gente faz a revisão, faz a discussão dos outros, mas não é ali que está a proposta está um pouquinho depois, na outra sessão. Tá? Foi uma das coisas só que me chamou a atenção, né? Gostei muito do que vocês colocaram lá na conclusão da parte de funcionalidades futuras, né? Acho que vocês tiveram um cuidado de descrever, às vezes a gente chega sem gás lá na conclusão, né? Assim, bota aqui qualquer coisa, não, vocês colocaram a listinha, discutiram, então eu acho que vocês estão de parabéns, né? O que mais? Acho que é isso, vamos ficar por aqui, né? Só dar os parabéns, né? Convivi bastante, um pouco mais com a Rebeca, né, Rebeca? É muito bom te ver aqui, terminando essa etapa aí com o Guilherme e com o Gabriel, né? Então, um trabalho feito a 3, muito bem feito, e acho que não é fácil, às vezes, gerenciar três, uma divisão de trabalho, né? Uma coisa que acabe consistente, com um bom texto, com um ótimo texto, aliás, bom é pouco, né? E com um excelente resultado, que é o aplicativo aí desenvolvido. Tá bom? Então, parabéns a Silvana, eu sei que Silvana é super criteriosa também, então acho que merece aí o parabéns também, né? Porque imagino que deva ter feito uma leitura cuidadosa, porque o texto está muito, muito bom mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Maria Luísa. Super obrigada, Maria Luísa. Maria Luísa sempre a presença marcante aqui nessas defesas, né? Cadeira cativa, né? Eu sou fã, né? Então. Você é escolhida pelos alunos, né? Eu nem preciso falar, você já é convidada, né? E a Beani também quero salientar aqui, né? Que foi também, eu tinha pensado numa outra pessoa do departamento, né? E eles levantaram essa questão, não, vamos tentar convidar alguém lá das Belas Artes, porque o trabalho veio de lá, né? E, por sorte, eu tinha a Beani para convidar. Que bom, que bom. Então, muito bom, eu ia até elogiar isso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer isso mais vezes. Pois é, verdade. Fazer mais trocas, a gente aprende muito com um olhar que não é o nosso olhar, né, temático excessivo, né? Então, é muito boa essa troca. Que bom. Acho que, com certeza, acho que isso é algo que a gente tem que fortalecer, principalmente nessa área de desenvolvimento mobile, né, de aplicativos para celular. Existe muito essa dependência desses dois lados, né, da parte de design e da parte, o back-end e o front-end, né, que tem a experiência que vem das pessoas que atuam nessas diferentes áreas, se complementam muito, né, isso é importante. Então, a ideia é que a gente fomente isso mais ainda, né? Que essa experiência que aconteceu, que foi bem interessante, foi por iniciativa do DevMob, né? E que Guilherme, Gabriel e Rebeca se interessaram para pegar como TCC, que foi isso, essa interação que eles mesmos tiveram com as alunas e trouxeram a ideia para cá. Então, não teve nada aqui de professor buscando trabalho e dando ideia, não. Foram eles que construíram isso, né? Isso é muito bacana, né? A Beani também, a nossa aproximação foi via DevMob, via os alunos do DevMob, também não fomos eu e ela, né, que fizemos essa ponte, foi os alunos que fizeram. Então, acho isso
isso muito bacana. O DevMov, nesse sentido, a gente está passando um momento meio de crise no DevMov por conta da pandemia, né? Está um momento um pouco difícil, mas o DevMov já tem frutos assim muito significativos. E é bacana ver como os alunos criam esse vínculo e querem manter, assim, querem fazer o que eles puderem fazer, mesmo eles já terminando, para o DevMov se manter. O Jorge faz isso, o Guilherme, Gabriel, Rebeca estão fazendo isso, que eles fazem questão de deixar o software lá no GitHub do DevMov, fazem questão de deixar o DevMov aqui dizendo, frisando que foi parte do aprendizado deles passar pelo DevMov, e o DevMov é uma construção deles, eles aprendem por eles mesmos, nunca teve nenhum curso nosso no DevMov, então é um aprendizado deles mesmos. Eu acho isso muito rico na formação, né? Eles estão de parabéns aí, todo o pessoal do DevMov, todo mundo que já passou, todo mundo que ainda está, todo mundo que tomara que ainda venha, né? Esse eu acho muito produtivo. Dos comentários, né, eu falei rapidamente, a Beani fez, os comentários que você colocou são bem importantes, né, a questão lá dos requisitos, que a gente só colocou os requisitos, e realmente foi só meio, ficou só aquela ideia de só não deixar ali perdido, né, em relação às funcionalidades que a gente vai fazer, estão relacionadas aqui, estão relacionadas aos requisitos, mas realmente ficou faltando fazer esse fecho. E essa ligação de hiperlink é super, uma ideia bem interessante, dá para fazer, acho que dá para fazer o caminho de volta também, porque você pode fazer o caminho de volta para os pontos em que você tem hiperlink de ida, então é perfeitamente viável de fazer, então uma boa sugestão. A questão das referências passou batido mesmo, a gente não tinha percebido, esse Google 2021 passou batido, tem que acertar. E a questão do apêndice também achei uma ótima ideia, a questão de fazer a relação do código com as imagens que estão lá no apêndice, porque realmente a imagem está lá, né? A gente está fazendo pouco uso dela, né? Acho que faz todo sentido. O texto, né? Tem aí realmente concorda, a Maria Elisa colocou bem também, eles trabalharam o texto a 3 mãos e o texto ficou com uma cara só, né? Isso também é mérito deles, eles tiveram uma sinergia muito boa entre eles, né? Então, isso, obviamente, que isso faz tudo funcionar, né? Não dependeu em nenhum momento da orientadora estar dizendo, você não está trabalhando, o outro está, você não está. Eles trabalharam juntos e trabalharam bem, né? Então, isso faz com que o texto dê certo. Um outro ponto nessa questão que foi interessante, o trabalho começou um tempo atrás, a gente deu uma parada no início da pandemia, porque meio que deu um balde de água fria, né? Porque o projeto estava muito voltado ali para ter essa interação, estava ainda na fase de levantamento ali de requisitos, a gente acabou não conseguindo ter interação com os vendedores, porque veio exatamente a pandemia. Então, eles continuaram fazendo levantamento sem os vendedores, aí deu aquela parada. E aí a gente acabou voltando, né, meninos? Voltamos em julho, né? Quando começou o semestre, que eu fui lá, falei, deixa eu ver quem são meus alunos de TCC que estão aqui, que a gente precisa retomar, né? E aí mandei e-mail para eles e disse, gente, vamos lá. E o Guilherme já está mais na frente terminando, acho que está com mais pressa de terminar, né? O Gabriel também, a Rebeca um pouco antes. E foi interessantíssimo, porque a gente, numa reunião lá no meados de julho, a gente falou, bom, a gente quer defender nesse semestre, professora. Eu falei assim, bom, então tem que defender no meados de outubro, que é o final do semestre. E aí a gente construiu para trás do calendário. Eles ainda tinham que terminar de implementar, tinham implementado bastante coisa, mas tinham que terminar a implementação, tinha que ainda terminar o levantamento, tinha que fazer teste com o usuário, tinha que escrever praticamente o texto todo. A gente fez um cronograma de trás para frente para defender em meados de outubro, e foi incrível como eles conseguiram cumprir esse cronograma. Eu acho que eu nunca vi uma equipe cumprir o cronograma como eles cumpriram. A gente fez reuniões quinzenais e eles atendiam o cronograma, incrivelmente. Eu estava pronta para chegar lá e eles falaram, professora, não conseguimos. E eu já estava com o meu plano B na cabeça. Mas eles chegavam com o negócio cumprido, né? Então, a gente está defendendo no dia 15 de outubro. Né? Nada mais meados de outubro do que 15 de outubro eles estarem aqui defendendo. Então, eu acho que isso também foi, claro, isso facilitou a vida da orientadora muito, né? Foi muito interessante isso ter funcionado. Das observações da Maria Luísa,
Bom, tem várias as questões mais técnicas, né? A questão do banco, a questão de desempenho, eu acho que tem um lado também do tipo de aplicação que talvez não tenha uma demanda, né? Muito, dado que o público é um público ali próximo, né? A menos, claro, que o aplicativo vai escalar no sentido de que vai ter vendedores e usuários usando além do fundão, e isso ganha uma escala e a coisa tem que ser repensada, mas em princípio não é o tipo de aplicativo que você prevê uma demanda muito grande em termos de escala, né? Então está razoável aí o Firebase, né, com as suas características. A ideia do aplicativo está disponível para ser usado, não está restrito ao FJ, também acho isso muito bacana, quer dizer, eu acho que esse é um resultado, é um trabalho que é super extensionista, né? Porque, nesse sentido, você tem um aplicativo útil para quem trabalha, né? Para o vendedor, útil para o cliente que faz acesso, e exatamente atende um público que, como eles colocaram, não é coberto pelas grandes empresas que tomam conta, né, que dominam esse mercado de delivery, né? Então, ele tem as especificidades que mostram a necessidade de ter um aplicativo diferenciado, que atende um público diferenciado, né? Então, tem ali um nicho, né? E realmente tem esse potencial de poder ser usado além, obviamente, do campus ali da UFRJ, né? Então, como resultado, realmente para o DevMob, isso é bem bacana, porque é um resultado com um viés bem de extensão, como a gente sempre buscou no DevMob, né? Correndo atrás de vamos ter alguma coisa de extensão para a gente trabalhar, né? A questão que eu acho que aí tem uma questão de gerência, né? Além das questões que a Maria Luísa colocou, essa questão da gestão de tudo que é produzido, onde que a gente coloca, a divulgação, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser algo a passar a ser divulgado pelo próprio Instituto de Computação, é uma produção do Instituto, né? A ter uma gerência ali do Instituto para ajudar os grupos. Tem a questão da manutenção, né? Porque, obviamente, o aplicativo vai ter algum bug, vai ter alguma demanda futura, e precisa ter alguém aqui para dar esse suporte, né? Então, acho que o DevMob poderia exercer esse papel, porque os meninos vão para o mundo agora, né? A Rebeca vai para um lado, o Guilherme vai para o outro, o Gabriel vai para o outro, né? Vão alçar outros voos, né? Não são eles que vão ficar responsáveis, né? O grupo aí poderia, no caso, a universidade, o DevMob, conseguir dar essa sequência, né? Isso seria muito interessante se a gente conseguisse fazer esse tipo de passagem de bastão, né? Que é bem interessante. O projeto nasce dentro da universidade, nasce dentro do grupo do DevMob, né? E vira um TCC ou vira uma iniciação científica e depois volta, né? De volta para você manter aquela ferramenta que foi produzida, né? Então, é um caminho que seria interessante a gente conseguir realizar, né? Bom, acho que foi isso que eu anotei. Tem os outros comentários aqui da Maria Luísa, mas acho que são também fáceis de fazer, né? De acrescentar, né? Fico aí muito feliz com as observações e comentários de vocês, né? Agradeço novamente, Maria Luísa e Beani, e aos meninos aqui, menina. Oi, gente, voltamos. Olá. Foi árdua a conversa com a banca, aviso a você. Foi difícil. Tive que usar toda a minha lábia aqui para convencê-los. Mas, assim, meninos, a banca deliberou, vocês foram aprovados por unanimidade, com nota máxima 10. Parabéns. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Verdade. Obrigada. Parabéns. Parabéns, pessoal. Parabéns. Gente, agora é a hora que a gente vai tirar o fim. Falei que o louvor ia vir. Olha, espero que não tenham falado mal enquanto a gente estava fora, porque estava sendo gravado. Tem tudo gravado. Não, claro que não. Isso aí. Brincando com vocês, gente. Parabéns, parabéns mesmo. Isso aí. Parabéns ao DevMob, todo mundo que veio aqui na torcida, né, dar apoio aqui na defesa. Muito obrigada a todo mundo. Botei o plano de fundo para comemorar. Isso. É isso. Legal, muito bacana, gente.
Muito bom. Então a gente se fala ainda para fazer esses ajustes finais que a banca colocou, que são perfeitamente possíveis e vão deixar o texto ainda melhor, né? E vida que segue, né? Cumprir essa etapa e muito sucesso para vocês.